E aí pessoal, Geoff Saraiva falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a ANEEL e sobre a relação dos consumidores com as concessionárias de energia elétrica. Tudo bem, mas o que é a ANEEL? A ANEEL é uma agência reguladora, que é uma autarquia em regime especial. Que é isso? É uma estrutura do serviço público, do setor público, que reúne alguns profissionais altamente qualificados e especificados para aquela matéria. Vou lhe dar um exemplo. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Temos a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e nos seus quadros existem pessoas que são qualificadas, gabaritadas para estar lá, porque elas vão organizar o sistema e regular. Essa é a função básica da agência reguladora, regular um setor específico, e é uma autarquia em regime especial. Quem está lá provavelmente é servidor público, é concursado, e está lá para cumprir um ônus público. Tudo bem, mas por que eu vou falar sobre a ANEEL hoje? Porque é recorrente, a nível de Brasil, as reclamações sobre as concessionárias de energia elétrica, que você paga a sua conta, a sua fatura, tem a sua unidade consumidora, você, se não pagar a sua conta, você vai ter seu nome negativado, vai ter sua energia interrompida, cortada, assim dizer, e como é um serviço que não é barato, porque a energia elétrica não é uma coisa barata em si, existem muitas controvérsias, sejam a nível de tribunais, sejam pela própria resolução. E para equalizar essa relação da ANEEL com os consumidores, nós temos a resolução 414 de 2010, mas não se engane, apesar dela ser de 2010, ela é sempre atualizada. Se você pôr no Google, você vai ver que a resolução 414 da ANEEL, ela é frequentemente atualizada com outras resoluções que regem a matéria. Tudo bem, mas qual é a pergunta mais recorrente? Doutor, quando falta energia por causa de uma chuva, de um motivo terceiro, qual é o prazo para ligar a minha energia? É uma pergunta muito capciosa. Por quê? No artigo 35 da resolução 414 de 2010, ele é bem enfático. Olha o que ele fala. Os prazos estabelecidos ou pactuados para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora devem ser suspensos quando? Os prazos suspensos. Lá no inciso 4, o que ele fala? Em casos fortuitos ou de força maior. Então, você observa que a resolução ela é um pouco dúbia quando ela fala, se tivermos um caso fortuito ou força maior, esse prazo não pode ser considerado. Mas não se engane, apesar da resolução trazer essa disposição expressa, os tribunais têm reiteradamente julgando a favor do consumidor. Por quê? O que é um caso fortuito? O que é uma força maior? Será uma tempestade, um vendaval? Porque quando esse serviço de distribuição de energia elétrica ultrapassa o prazo razoável dessa interrupção, os tribunais têm efetivamente condenado. É um ponto que nós vamos considerar. O prazo, a resolução fala que tem que ser suspenso. Mas os tribunais condenam quando observam que esse caso fortuito ou força maior não teve o condão suficiente para causar uma interrupção prolongada. Imagine que você mora numa cidade em que houve uma chuva, mas não houve vendaval, não houve destruição na cidade, e ainda assim sua energia foi suspensa e interrompida por 3, 4, 5, 10 dias. É correto alegar que foi um caso fortuito? Talvez, mas trazendo para o campo da realidade, esse caso fortuito não teve o condão de deixar aquele consumidor desamparado sem aquele prazo para, mesmo pagando suas obrigações, que é pagar a sua fatura, sem o serviço de energia elétrica. Eu gostaria de falar um ponto que é importante, que é veiculado no artigo 183 da mesma resolução, que ele fala sobre o atendimento telefônico das reclamações. 183 é bem fácil quando ele fala que esse atendimento tem que ser disponibilizado 24 horas para o consumidor, e é um ponto que é muito importante, que até o segundo toque dessa ligação você tem que ser atendido. É uma disposição expressa da mesma resolução. Um outro ponto que eu considero que é bem peculiar é o veiculado no artigo 97, que é o prazo para a resolução das demandas dos consumidores. O que é que o 97 fala? Que as informações solicitadas pelo consumidor devem ser prestadas de forma imediata e as reclamações solucionadas em até 5 dias úteis. Não sou eu que estou falando, é a própria resolução 414. Então, pessoal, o que é importante você saber? Que a resolução ela não traz um prazo expresso de resolutividade para retomada dessa energia elétrica em situações de caso fortuito e força maior. Mas cabe à justiça, em determinadas situações, e desde que demandado, que você procure seu advogado, procure o PROCON, a Defensoria Pública, que informe o que aconteceu efetivamente para ser apurado se houve ou não uma lesão para esse consumidor. Então é um tema que eu sou apaixonado, que é a temática de direito do consumidor, porque as relações são frequentes, elas evoluem e cada vez que passa a gente observa uma outra situação que é nova. Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe prazo em caso fortuito e força maior
em que deve ser analisada a eventual lesão caso a caso. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um abraço, fique com Deus.